Então, boa noite a todos vocês. Estamos iniciando mais um MIT sistêmico, dessa vez com uma alegria ainda maior do que a dos outros, que nós estamos, assim, inaugurando, né, iniciando uma série, uma série de MITs sistêmicos, mediação familiar e pessoas com deficiência. É um assunto que eu estou gostando muito de estar compartilhando, de estar tomando essa iniciativa, porque para nós mediadores fica muito difícil, muitas vezes, lidar com a mediação, que é a nossa técnica, o que sabemos, mas também saber das limitações, saber o conteúdo e sobre algumas pessoas que vêm à mediação e nós não conhecemos como lidar com a deficiência. Então, nós vamos fazer com vários. O primeiro MIT será com Fabiane Borges, que é sobre autismo, mas vem os outros, que é para que nós possamos fazer uma mediação mais humanizada, olhando mais para a parte e também poder ampliar esse conhecimento de saber capacidade, quando será necessário uma equipe multidisciplinar, quando é necessário um atestado médico, quem vai participar dessa mediação, quais são os agentes da mediação, a pessoa com deficiência, o autismo, pode participar quando não pode, quando, como é que a gente vai se sentir à vontade e bem conduzindo a mediação com tantas interrogações de um assunto que nós não sabemos. Então, aqui não vai se falar da área médica, e sim dessa área que nós precisamos conhecer sobre o autismo para melhor desempenhar o nosso papel. Então, Fabiane Borges já está aqui na sala, entendeu? Eu, aliás, não vou nem falar sobre a trajetória dela nesses estudos sobre autismo. Eu vou passar a palavra a ela para que ela mesma diga como tudo começou, como ela iniciou e adentrou nesse material, e o que ela é hoje e as entidades que ela representa. Está certo assim, professora Fabiane? Eu já lhe A disse que eu não palavra sou para nos professora. dizer dessa trajetória. Olha, eu vi você lá dando aula, né? Aqui é uma aula, você já viu que você ministra aula. Eu não me vejo nesse lugar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui de volta. Eu estive aqui, acho que mês passado, não foi, Novinha? Mês passado. Falando de direito digital, de Lei Geral de Proteção de Dados. Meu nome é Fabiane Borges, eu sou advogada, sou especialista em processo civil, em direito digital, em compliance, trabalho com proteção de dados, e sou mãe de um autista de 12 anos, chamado Luiz Fernando, mais conhecido como Nando, né? Sou casada com também autista, Luiz Augusto, mais conhecido como Guto, mas isso tudo veio como um processo na minha vida, né? Comando também um coletivo de mães, pais e cuidadores de autistas aqui em Salvador, que reúne mais de 250 famílias. Sou membro do Conselho Federal da OAB, numa comissão de defesa dos direitos das pessoas com autismo também, né? Bom, vamos lá. Eu tive um filho planejado, quisto, desejado, não foi uma gravidez surpresa, não casei, né, tudo direitinho como manda o figurino. Planejei muito, quis muito ter o meu bebê, e tive o meu bebê sem intercorrência nenhuma, exceto ter ficado presa no incêndio antes de parir por acidente, coisas que acontecem só com Fabiane, mas meu filho nasceu sem intercorrência nenhuma, de parto cesáreo, com quase 4 quilos, enfim, uma gravidez absolutamente normal, um desenvolvimento absolutamente normal.
a não ser a ausência de fala, né? Chamava atenção para mim que uma criança com mais de 1 ano não falava nem A, nem B, nem mamã, papá, quer, dar, as coisinhas mais comuns. E sempre que eu comentava isso com a pediatra na época, a pediatra dizia, ele tem o tempo dele, ele vai falar no tempo dele, e esse tempo não chegava nunca. E isso foi passando, Nando entrou para a escola, já quase entrando para a escola, ele teve uma estomatite herpética, que é uma doença viral que ataca toda a boca, toda a superfície, fora e dentro. E a gente precisou trocar de pediatra, e numa das voltas para ver se as lesões da boca tinham secado, eu comentei com esse novo pediatra, trocamos de pediatra por um acidente, a pediatra antiga dele estava viajando, era na época de Ano Novo, e aí quem estava na cidade para socorrer era esse pediatra, que hoje continua assim, hoje já não mais, porque não está com 12 anos, agora já é um ebiatra, mas esse pediatra ficou acompanhando ele, e coincidiu, isso foi na virada, né, de dezembro para janeiro, coincidiu que em fevereiro o Nando começaria as aulas na escola. E num dos retornos para ver as lesões da boca, eu comentei com ele, disse, Roberto, eu acho tão estranho que Nando não fale nada, eu sou tia de 10, né? Meu filho é o 10º neto, eu vi crianças, né, a vida inteira, ajudei, enfim, a cuidar, convivi muito perto e sei o desenvolvimento de uma criança. E ele esticou a consulta um pouquinho mais e pediu uma avaliação do neuropediatra, e aí eu fui chamada de maluca, aí eu fui chamada de procurar pelo em ovo, né? Várias amigas me disseram que eu estava procurando confusão, que não sei quemzinho falou com 3, não sei quemzinho falou com 4, e eu disse, tá bom, estou procurando pelo em ovo, o não eu já tenho, vamos atrás da humilhação, como diz o meme. Mas procurei uma neuropediatra e saí de lá com um CID chamado CID-F84, que é o CID do autismo, né? A partir daí, então, aqui em Salvador não se falava, 10 anos atrás não se falava muito disso. Eu encontrei todo tipo de gente, né, por esse caminho, né? A primeira fonoaudióloga que nós consultamos disse que ele não ia falar, que talvez ele nunca falasse. Ela até poderia ter dito isso, hoje eu sei que existem autistas não verbais, mas ela poderia ter dito isso com um pouco mais de delicadeza, né? Poderia ter dito, precisamos investir mais nessa terapia. Mas dei muita sorte, encontrei gente muito boa no meu caminho, e pouco tempo, ainda assim, nesse início, aqui em Salvador se falava muito de que só se confirmava o diagnóstico de autismo com 5 anos, só se fechava diagnóstico de autismo com 5 anos. Isso é uma barbaridade, né? Depois em 10 anos de pesquisa, e pesquisa científica, para não submeter meu filho a nenhum tipo de terapia sem evidência científica, a gente descobriu que se diagnostica crianças, bebês, a partir dos 6 meses de idade. Hoje, inclusive, depois de muita briga, o Ministério da Saúde colocou um protocolo para todos os bebês de 18 meses, né? A triagem neonatal, triagem de acompanhamento de criança até 18 meses, é obrigatório ser realizado o protocolo MCHAT, que é uma série de perguntas que se faz, não é uma triagem conclusiva, às vezes escapa, mas ela tem um índice grande de pegar logo o autista no comecinho. Enfim, fui caminhando, e aqui em Salvador nessa época se dizia muito isso, então ninguém queria dizer que ele era autista, né, que ninguém queria confirmar isso, e acabou que caiu na minha mão uma revista dessas revistas femininas. Eu era assinante de várias revistas, né? Eu sou uma consumidora voraz de informação. E aí eu tenho o hábito de olhar as indicações de livros da semana, do mês, e nessa revista veio lá Mundo Singular, Entendendo o Autismo, pré-lançamento, e era da Ana Beatriz Barbosa e Silva, uma das escritoras, né, uma médica psiquiatra que eu admiro bastante. E aí eu disse, não, levantei de doida, comprei o livro, estava na pré-venda, 15 ou 20 dias depois o livro chegou, devorei o livro. Cada vez que eu li o livro, eu via meu filho na descrição do livro, eu botava na cara do meu marido, assim, eu li, botava na cara dele. E quando eu terminei o livro, ele fez, você quer levar Nando nessa médica? Aí eu disse, quero. E fomos para São Paulo.
Doutora Ana já não atendia, quem atendia era o coautor do livro, doutor Leandro Reveles, que é o psiquiatra de Luiz Fernando até hoje. E eu fui para lá com toda a documentação, todos os exames, desde o beta-HCG, que confirmou a gravidez, expliquei tudo, joguei tudo em cima da mesa. Ele falou assim, mas sim, você veio fazer o quê aqui mesmo? Você já está fazendo tudo que tinha que fazer, está fazendo fono, está fazendo TO. E eu disse, eu vim fazer 2 perguntas ao senhor. É autismo mesmo? E se for autismo, tem mais alguma coisa que eu possa fazer por meu filho? E ele, é autismo mesmo, desenhou, eu tenho até hoje esse papel. Se pudesse, eu até pegava para vocês. Mas é um papelzinho, uma folha em branco, em que ele fez um traço, né? Fez um risco, mostrou o que seria a escala do autismo, entre aspas, né? Do autismo com deficiência intelectual ao traço leve. Ainda apontou para meu marido, que você provavelmente tem. Então, foi bom, porque paguei 2 e levei 1, né? Eu paguei 1, levei 2. Paguei a consulta de 1, já vim com o diagnóstico do velho também. E aí, de lá para cá, as lutas vão mudando, né? Se filho é igual a videogame, né? Só muda de fase, filho com deficiência é um videogame mais realista, né? Quase um 3D. E a caminhada, tanto que as pessoas até me perguntam muito hoje, pô, você não se cansa de ajudar tantas mães, de atender tantas coisas, tantas pessoas, tantos pedidos? E eu digo que não, porque eu queria muito que a Fabiane de hoje encontrasse a Fabiane lá atrás. Eu teria sofrido bem menos, teria pulado várias etapas, né? É engraçado que hoje em dia, quando as mães chegam no grupo, chegam sempre desnorteadas, sem saber o que fazer. E eu olho para trás e digo, pô, eu passei por isso tudo sozinha mesmo, sem um grupo de WhatsApp para tirar essas dúvidas, para contar as coisas, para desabafar. E acho que é um dos motivos mesmo de eu seguir, Dalvinha. Nesses 10 anos, minha luta é sempre pelo científico, né? A gente vive num momento, especialmente no país, em que o negacionismo científico é algo que preocupa, né? Que deixa a gente à margem do mundo em termos de vacinação, inclusive. E ao longo desses 10 anos eu já pulei todas as espécies de pseudociências possíveis e imagináveis, né? Autismo é causado por vacinas, autismo é causado porque a mãe tomou determinada droga, determinado medicamento. Autismo é causado porque a mãe não criou uma conexão verdadeira com a barriga. Essa é a melhor de todas, a que a gente chama de autismo mãe de geladeira, né? Uma tese, tem um livro muito bacana, se vocês quiserem ler depois, chama Outra Sintonia, a história do autismo. É um livro gigantesco, mas que conta a história mesmo, da descoberta do autismo lá em Leo Kanner até o dia de hoje, né? E é isso. O conhecimento que eu tenho para compartilhar com vocês é esse. É o de mãe de uma criança, de um adolescente agora, de 12 anos, de uma pesquisadora, eu me tornei uma pesquisadora desse tema, né? E aí eu conto até para vocês como foi que eu fui parar nessas pesquisas. Foi um caso emblemático aqui em casa. Toco essa ONG, né, esse coletivo de mães, e sou conselheira da OAB para esse tema também no Conselho Federal. Esse ponto de me tornei pesquisadora, eu gosto de contar essa história, há uns 7, não, tem 12, então uns 8, 9 anos atrás, surgiu uma conversa aqui em Salvador de que autismo era causado por vacinas, metais pesados, né? Enfim, era uma teoria assim mega louca, não, mas até que tinha uma aparência de sentido, né? E aí surgiu um médico nos Estados Unidos que colocava as crianças dentro de câmaras hiperbáricas, que são câmaras de oxigenação, né? Geralmente, pessoal que faz mergulho em água profunda, que tem que tem corte, que tem diabetes, enfim, precisa usar essa câmara para melhorar realmente a oxigenação. E os meninos estavam saindo tudo curado, né? O cara era de New Jersey. E aí, bom, a propaganda, os vídeos, eu disse, não, vou levar meu filho, né? Vou marcar a consulta.
Me lembro como se fosse hoje, $750 a consulta. Aí eu já suspendi minha vida toda, já tinha olhado passagem, já tinha reservado hotel. Só que meu irmão mora nos Estados Unidos. Meu irmão é diretor da BASF. E meu irmão, coincidentemente, tinha se mudado para acho que para New Orleans. O Ricardo nem morava não. Já tinha se mudado para Houston, no Texas. Meu irmão morou na Pensilvânia, a empresa transferiu para New Orleans, depois ele foi para Houston. Foi isso mesmo. Ele tinha, acho que, uns 2 anos de Houston, mais ou menos. E a fala dele me ligou para dizer, minha mãe me disse que você está trazendo o Nando para cá. Me conte aí. Eu disse, não, cara, genial, o cara descobriu a cura para o autismo, vai ganhar o prêmio Nobel, né? E me entusiasmei e contei para ele. Ele fez, tem alguma coisa estranha. Eu disse, como assim? Ele, Fábio, meu irmão é diretor de fábrica, ele fez meu gerente de planta, né, o cara que administra a fábrica, ele morava em New Jersey. E ele se mudou para Houston porque o filho dele é autista. E ele disse que aqui tem um centro de autismo melhor. Tem alguma coisa errada, não? Tem certeza que é New Jersey? E aí meu irmão se imbuiu de investigar e a gente descobriu que nada mais era do que mais um dos 50 milhões de charlatões que a gente enfrenta todos os dias no autismo, né? A partir daí, para eu desmascarar esse cara, eu fui ler pesquisa científica mesmo, e em inglês, né? Não era nem em português, para entender com base em que pesquisa científica ele chegava e vendia esse tipo de atendimento para essas pessoas. E aí eu fui ver como o estudo científico ele pode ser mal interpretado, né? E como ele pode ser questionado de várias formas, né? Pela quantidade de pessoas, né? Pela metodologia, etc, etc e tal. Eu me lembro que nessa época especial, o Drauzio Varela tinha feito um programa no Fantástico sobre autismo. Recente, era coisa recente. E aí, quando eu cheguei à conclusão da minha pesquisa científica, né, porque eu não sou pesquisadora, eu mandei um e-mail para o Drauzio e para o Salomão Schwartzman, que é o neurologista que estava com ele no programa no Fantástico. E aí eu me lembro da resposta do Salomão, que foi bem curtinha. Eu não recomendo nada disso, ponto. E a do Drauzio, que foi um pouco maior, brincando comigo, dizendo que eu era uma boa... Eu guardei esses e-mails, eu tenho até hoje, eu era uma boa investigadora científica. E de lá para cá, Nando, meu filho, ele é um menino... Alguém perguntou aqui, eu vi rapidamente, eu não olhei o chat, mas subiu para mim uma telinha falando que o autismo tem vários níveis. Antigamente se falava em autismo leve, moderado e severo, né? Hoje em dia, com o DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais, a gente não fala mais em autismo leve, moderado e severo. A gente fala em autismo com níveis de suporte 1, né? Níveis de suporte 2, nível de suporte 3. Meu filho e meu marido são níveis de suporte 1. Os que não precisam de intervenção ou precisam de pouca intervenção, né? É basicamente o que a gente tem. Não deixa de ser autista. Autismo leve não é autismo fácil, né? Esse é uma das grandes constatações que a gente faz ao longo da vida. Por quê? Porque são cérebros diferentes. Dalvinha, eu estou falando aqui emendado, mas pelo amor de Deus, me interrompa, viu? Eu comecei a me apresentar. Eu vou deixar... Não, é porque agora nós deixamos as perguntas por último para poder a gente ficar com a sua fala completa, entendeu? E aí depois eu estou aqui anotando. Está todo mundo aí anotando. Não pense que você vai sair daqui sem ser sabatinada, não. Porque está todo mundo anotando. Eu mesmo já estou aqui anotando. Mas aí vamos lá. Enfim, meu filho recebeu o diagnóstico aos 2 anos, 2 anos e 3 meses, começou as intervenções com 2 anos e 6 meses, mais ou menos. Fez todos os exames possíveis, físicos, fisiológicos, para afastar qualquer síndrome associada ao autismo, mas ele tem o que a gente chama de autismo idiopático, que é o autismo mais comum que existe, que não tem nenhuma síndrome associada. É muito comum você ter Down, síndrome de Rett, síndrome de Engelmann, síndrome de West, várias síndromes genéticas raras também associadas ao autismo.
mas são extremos, assim, se você pensar, 30% dos autistas talvez tenham deficiência intelectual e alguma síndrome associada, 20%, 10 a 20% tem o savantismo, como a gente chama, que é aquele cara que decora a lista telefônica, aquele cara do filme de Rayman, que faz conta de matemática de cabeça. Então, mas o que as pessoas veem, no modo geral, são esses dois extremos. Então, ele vê aquele carinha, aquele menino que se balança, que baba, né? E que fica repetindo, pegando na mão, ou ele vê o mega inteligente que está na universidade aos 14 anos. Ninguém vê o grosso da população autista, que é o autista que casa, né? Com meu marido é funcionário público do CERPRO, né? Da União. É o autista que casa, o autista que tem filho, o autista que dirige, o autista que trabalha. Tem sérias dificuldades para fazer isso tudo, mas são uma boa parcela da sociedade. As pessoas acham que autismo... Outro dia eu ouvi isso. Autismo agora está na moda. Eu digo, meu filho, eu não queria estar nessa moda, não. Porque vocês não sabem a dificuldade que são para essas pessoas se inserirem no mercado de trabalho, para essas pessoas, né, terem relacionamentos familiares, às vezes. É muito difícil, é tudo muito puxado para eles, né? É muito engraçado isso. Às vezes a gente está... Vou contando minha vida aqui para vocês, viu? Às vezes a gente está numa casa de praia, em algum lugar assim, e meu filho tem hipersensibilidade auditiva. Então, é um menino que tem... Barulho incomoda muito. Barulho, mas não é qualquer barulho. É um menino que já subiu no trio elétrico. Mas uma furadeira, né, desorganiza ele completamente. Um esmeril desorganiza ele completamente. Então, meu filho tem hipersensibilidade ao barulho e meu marido não tem. Mas os dois têm hipersensibilidade a muito estímulo sentimental, entre aspas. Não gosto de falar essa palavra porque não é o correto. A minha família é hiper barulhenta, hiper numerosa, e é aquela que demanda muito que você fale, que você troque. Você está numa conversa aqui, nego já mudou de conversa, já foi, já voltou, um está falando com o outro, um está esculhambando o outro. E chega num... Tia Nil conhece bem a família, ela pode depor mais. Né, Zetinha? Já passamos alguns anos novos juntos, alguns aniversários juntos, ela sabe o tamanho da bagunça que é. E eu sou uma pessoa hiper festeira, hiper agregadora, e aí, de repente, você vê um colocar o fone de ouvido e sumir, meu filho. E o outro, mais que depressa, ir saindo devagarzinho. Oh, gente, vou ali tirar um cochilo. É porque eles estão hiperestimulados. Né? Então, aquele movimento todo demanda uma energia deles que vocês não fazem ideia. É uma pessoa... Aí, qual é o rótulo que dão? É antissocial. Não é antissocial. Né? Meu marido pula carnaval, sai carnaval. O último carnaval de 2019 tem foto dele, eu, Zetinha, um monte de gente pulando junto, mas chega num ponto, ele faz: vou voltar para casa. Aí eu digo, eu vou seguir, pode seguir. Eu sigo e ele volta. E nesses anos todos, eu acho que o mais curioso disso tudo é perceber que autistas não são nem seres superdotados, nem seres com deficiência intelectual. Eles são tudo isso junto, podem ser tudo isso junto. Tem uma menina canadense, chama Carly Fleshman. Ela é uma autista não oralizada, né, não verbal, como a gente chama, e ela tem um programa de TV. Ela escreveu um livro e ela tem um programa de TV. Ela se comunica através de um tablet, né? E ela não falava nada, não se comunicava nada, não falava não, que ela continua não falando, mas ela não se comunicava até os 13 anos de idade. Até o dia que ela levantou e digitou no computador, help hurts, né? Socorro, dor. E aí o pai percebeu que dentro daquela mente que não se comunicava havia um cérebro pensante, um ser pensante, dono das suas razões. Os autistas mais leves, entre aspas, eles inclusive não gostam muito de falar, de conversar. Mas se você der um telefone, né, ou uma tecnologia para eles comunicar, é bem mais fácil. Aí ele faz, por quê? Porque o telefonema, a conversa, exige um processamento cerebral
mais rápido, mais intenso, um processamento de emoções, às vezes do tom da voz, do rosto, que para eles é muito cansativo. E na tecnologia, no WhatsApp, né, eu tenho uma mãe no grupo da gente, chama Altimais, depois se vocês quiserem conhecer, está lá no Instagram o grupo da gente. A filha dela é adolescente, ela tinha muita dificuldade de conversar com a filha, mas muita mesmo. E aí eu virei para ela um dia, fiz, Quinha, por que você não manda tudo que você quer conversar com Bia por WhatsApp? Aí ela, você acha? Eu disse, entende. Ela passou a ter longas conversas com a filha via WhatsApp. É um cérebro realmente que funciona de forma diferente do nosso. Não é um cérebro a menos nem a mais do que o nosso, mas um funcionamento mesmo. Para quem não sabe, autismo não é doença, tá? Autismo é uma o que a gente chama de síndrome, né? Um conjunto de sintomas que afetam o neurodesenvolvimento, seja na parte de comunicação, seja na parte de interação social, seja na parte comportamental. Mas, em tese, apesar de ter CID, as pessoas falam, autismo não é doença, mas tem CID. Eu digo, gravidez também não é doença e tem CID. O fato de estar no CID não significa que seja doença, né? O autismo não tem cura, tá? Embora se saiba hoje que o autismo seja 90% genético, né, e hereditário. O que é que significa isso? Ele é poligênico, né, ele tem uma epigenética distinta. Vamos tirar esses nomenclatéis aqui todos. O estudo mais recente da JAMA, que é o Jornal Americano de Pediatria, fez uma avaliação com 2 milhões de crianças em 5 continentes diferentes, em vários países. E a conclusão que ele chegou, é o maior estudo de autismo do mundo, foi de que o autismo era 90% genético. O que significa? Significa que alguém na família tem algum gene. Por que eu digo algum gene? Porque existem vários genes, por isso que ele é poligênico, ligados ao autismo, e os médicos seguem estudando todos esses genes e ainda não conseguiram fazer uma identificação. Exemplo concreto. Nós fizemos um exame que chama exoma, é um exame genético que o pai, a mãe e a criança faz, pode ser feito só a criança, e descobrimos que Luiz Fernando tem 7 genes alterados. E nenhum outro exame genético que a gente tinha feito tinha aparecido qualquer problema. Nesse apareceu. Eu podia ter outro filho ou filha, também autista, e sem esses 7 genes, mas com outros genes alterados. E ainda assim autistas. Mais leve ou mais brando, não sabemos. O que sabemos é que os genes que Luiz Fernando tem de alterados poderiam se manifestar igualmente e poderiam se manifestar diferentemente, porque o fato de ser do pai carregar o gene, ele poderia transmitir isso aqui em outras manifestações genéticas desse segundo filho. Não sei se deu para entender, mas é como se eu dissesse, eu ter um filho autismo poderia me trazer uma chance de 30% a 40% de ter um segundo ou um terceiro filho autista. Filhos gêmeos autistas têm chance de ter um terceiro filho autista. Né? Essa chance é de 30% a 40%. Pode não ter? Pode não ter. Pode ter os 3 autistas, como eu conheço algumas mães aqui na Bahia e algumas em São Paulo, com os 3 autistas. Né? Tiveram em momentos até diferentes. Uma é mãe de trigêmeos, os 3 são, e outras tiveram separados e os 3 filhos são. Então, é genético? É. 3% só é fatorial, né? E aí entra questão ambiental, questão medicamentosa, mas são, gente, é 1 em 1 milhão. E aí tem sérias síndromes também associadas. Mas esse autismo comum que a gente vê, ele é poligênico, ele não é uma doença, né? Ele é um transtorno, é uma deficiência, sim. Como é que eu falo pessoa? Eu falo pessoa autista? Falo pessoa autista, não falo pessoa com autismo, não falo pessoa portadora de autismo.
é uma pessoa com deficiência para todos os fins legais. A gente tem a Lei Berenice Piana, que é a lei do autismo, né? É a lei 12, acho que é 716, se não me falha a memória. Mas se você colocar Lei Berenice Piana no Google, vocês vão encontrar. Essa lei, por essa lei, ficou decretado, ficou dito que legalmente todo autista é uma pessoa com deficiência, tá? Não é pessoa deficiente, nem é pessoa especial, nem é criança especial, né? Como é que eu falo com seu filho? Chamei ele de Nando. Eles têm nome, então pode chamar pelo nome, que é a forma mais acertada da gente chamar uma pessoa com deficiência. Por ser um transtorno, né? Por ser esse conjunto de sintomas, ser uma síndrome, como os médicos falam, e por não ter cura, o autismo demanda uma série de investimentos multidisciplinares. O tratamento do autismo é essencialmente multidisciplinar. O que é que envolve o tratamento do autismo? A gente tem uma lista de 23 práticas com evidência científica já comprovada, sendo que a melhor dela, a melhor terapêutica, é a terapia da análise aplicada do comportamento, né? A terapia ABA. As pessoas criticam ainda muito a ABA, mas muito por conta do surgimento do ABA, né? Lá do Ivan Lovas, enfim. O ABA tem um surgimento tanto polêmico a respeito de medidas de aversão, né? Como bater, enfim, para educar a criança. Óbvio que isso não existe mais, óbvio que isso não se usa mais, a boa prática de hoje é um ABA até mais naturalístico falando, mas é a melhor intervenção, principalmente em autistas de nível 2 e 3, né? Autistas moderados e severos. Autistas evoluem e muito. Quando meu filho recebeu o diagnóstico, ele tinha um autismo de moderado para grave. Ele hoje é de leve para moderado, né? Eu estou usando leve para moderado porque é o nome que se usa mais, tá, gente? Mas não é o correto. O correto é nível 1, nível 2, nível 3. Mas fica mais fácil para compreender dessa forma. E esse caminhar no espectro, ele é ao longo de toda a vida, né? Não é uma intervenção isolada que dá jeito, nem é medicação só. Muitas mães chegam no grupo, às vezes, desesperadas. Meu filho, que o médico quer dar um remédio, eu não quero que dê. Gente, é que nem, às vezes, casos de depressão, né? Só a terapia não vai funcionar. Aquela pessoa, às vezes, precisa de uma medicação para ajudar ela a sair do quadro depressivo. Com a diferença de que a medicação não vai tirar a criança do espectro, né? Uma vez autista, ela vai ser sempre autista. Ela vai ter evoluções comportamentais e vai ter condições de cumprir certas habilidades sociais, mas ela não deixa de ser autista. Esse é um outro mito que circula nas redes sociais falando que a criança saiu do espectro. Então, ou ela nunca foi autista, ou ela não pontua mais nos formulários, né? Isso não significa dizer que ela deixou de ser autista. A mesma coisa você virar para mim e dizer, mas seu marido casou com você e teve filho, ele deixou de ser autista? Ele não deixou de ser autista, gente. É uma pessoa que você tem um convívio, que tem uma independência gigantesca, mas que você efetivamente percebe características ainda no convívio. Gente, é tanta coisa, se eu vou continuar falando aqui, vai estar todo mundo mandando eu seguir. Porque todo mundo está gostando. Estamos gostando. Estou aprendendo, estamos aprendendo. Tem várias coisas para se falar, assim. Às vezes as minhas amigas perguntam como é que eu falo com o Nando? Falando com ele, abaixe, fique nos olhos dele. Não falem várias perguntas uma atrás da outra. Isso não vai funcionar. Então, é um oi, você tem que dar um tempinho, esperar um oi de volta, ou insistir, às vezes, até nesse oi. A Maristela está animada, que está só fazendo assim com a cabeça, né, Maristela? Ô, Fábio, essa informação que você está dando é muito importante para mim e para meus alunos, porque quando nós estamos em mediação, e muitas vezes, muitos autistas, como seu marido e tantos outros como você conhece já,
a aparência, o normal, né? E aí nós vamos conduzindo na rapidez, ou achando que ele não está nos dando o retorno por um outro motivo, ou porque não quer falar, ou é por causa do silêncio, quando ele tem um tempo maior para processar. É isso? E assim, você viu um autista, você viu um autismo. Então, você viu Nando, você viu o autismo de Nando. Você viu Guto, você viu o autismo de Guto. O autismo, ele é uma impressão digital. Ele vai se manifestar nos indivíduos de forma diferente. Muito embora ele tenha características comuns, né? É muito comum você ver autistas com hipersensibilidade sensorial, em que eles tapam o ouvido para não ouvir o barulho. Você pode ver alguns com um STEAM, né, como a gente chama, uma estereotipia de balançar as mãos, de se balançar, de andar de um lado para o outro, mas não significa que é o mesmo autismo, né? Você pode ter autistas que vão conversar com você tranquilamente, como eu estou conversando aqui, talvez não nessa rapidez, mas que quando terminar a sessão vão desmaiar, porque isso aqui exige demais. O que, na prática, muito provavelmente vocês da linha de frente de judiciário, principalmente, verão, são autistas muito mais comprometidos. Autistas de nível 2 ou nível 3 suporte. Autistas não oralizados, né? Autistas que precisam de um apoio maior. E aí, obviamente, a identificação fica muito mais fácil porque o autista não vai conseguir responder. Isso não significa que ele não entenda nada do que está se passando ao redor dele. Ele entende, a maioria entende absolutamente tudo, tá? Então, você pode tentar o recurso de falar, esperar ele responder. Você pode tentar dar um tablet ou alguma coisa para ver se ele quer responder diretamente no computador. Isso vai depender muito de cada situação. Geralmente, o autista bem acompanhado, ele tem uma mãe por trás, né? Ou uma figura feminina. Me desculpe, eu nem sei se tem homens aqui presentes, mas é muito raro você ter um autista bem desenvolvido com um pai, com figura paterna por trás. É raro, raro mesmo. Para vocês terem uma ideia, o índice de divórcio é muito maior no grupo das pessoas, das mães, né, dos pais, dos casais com filhos com deficiência. E se você vai num consultório de multiterapia, né, de terapia multidisciplinar, 90% mulher. 90%. Assim, esmagadoramente. Então, geralmente... Como fica a convivência com o pai na separação? A maioria não pega, viu, Dalvinha? No meu grupo eu tenho 250 e poucas famílias, quase 260 famílias. A maioria dos pais ou não pega, ou quando pega, não aceita dar a medicação no horário certo, levar para a terapia na hora certa, cumprir as rotinas, acha que isso é frescura da mulher. Para você ter uma ideia, as crianças autistas, os adolescentes autistas, elas têm rotinas. E essas rotinas, porque elas têm um padrão de pensamento mais rígido. Essas rotinas, essa inflexibilidade de pensamento pode desencadear crises homéricas, do tipo: eu durmo às 20 horas, depois de tomar o meu cereal com leite, depois de escovar os meus dentes, depois de deitar na minha cama com o meu bicho de pelúcia, no meu quarto, com a luz apagada, etc. e tal. Se eu não cumpro essa rotina, eu desestabilizei aquela criança. Então, esse processo, esse mecanismo de visita e de saída dos pais, muitas vezes ele é rompido porque os pais nem se dispõem a criar rotinas próprias na casa deles para que o autista se sinta confortável e seguro. Para eles, essas rotinas são nada mais nada menos que segurança, ou simplesmente porque a maioria dos machos diz que é frescura da mulher. E como fica para nós, mediadores,
que na hora que estamos na mediação, o pai não vai para o lugar de dizer eu não vou pegar o meu filho porque eu não cumpro a rotina. Ele vai para aquele lugar, não, eu quero ver meu filho, eu amo meu filho, eu quero meu filho. E a mãe nos traz essa narrativa que você está trazendo. E para nós, mediadores. Se essa mãe vai com um laudo, com um relatório, eu digo a vocês, vocês permitirem, às vezes, a visitação, dependendo da severidade do autismo, ela é mais prejudicial do que benéfica, infelizmente. Eu tenho crianças autistas de 3, 4, 5 anos que vão para a casa dos pais, às vezes. Tem um caso emblemático de uma mãe que morava aqui em Salvador, ela se mudou, foi para o interior para poder receber a ajuda dos pais, que o pai, quando pega os meninos hoje para conseguir eliminar, conseguiu ver as crianças, mas ele pega e o menino, são gêmeos, um casal de gêmeos. O menino chora da hora que sai à hora que volta. Isso não pode estar fazendo bem para essa criança. Não tem como isso estar fazendo bem para essa criança. Agora, então, assim, para vocês, eu acho que se vocês não se sentirem confortáveis de dar uma decisão, uma recomendação, ou mesmo de efetuar a conciliação, devolvam e peçam uma avaliação psicológica dessa família. Por quê? E de preferência um psicólogo ou um psiquiatra que entenda de autismo. Porque essa criança exposta fora dessa rotina, principalmente em tenra idade, isso atrasa demais o desenvolvimento dela. E o sofrimento mesmo, não estou falando de sofrimento, não é um chorinho. Olha, reparem, quando a gente está falando de crise autista, crise da criança com autismo, do adolescente ou mesmo do adulto autismo, a gente não está falando de birra, não. A gente está falando realmente de sofrimento. É uma crise tão grande, às vezes, Davi, que essa criança vai chorar 24 horas seguidas, que essa criança vai ficar sem comer, essa criança vai ficar tomando banho, essa criança vai pegar a aversão daquele local, daquela pessoa, né? Muitas pessoas falam assim, quer ver uma coisa? Uma vez eu coloquei no Instagram explicando o que era uma crise e o que era uma birra. E aí falei para uma amiga, falei de um modo geral, que quando as pessoas vissem uma criança no shopping largada no chão chorando, não julgassem. Podia ser Nando. Podia ser Nando em crise. E uma amiga minha virou para mim e fez assim, eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que aquilo pudesse ser uma sistemática de uma crise autística. Eu achava que toda criança que estava no chão fazendo birra era culpa do pai e da mãe que não dava educação. E não é. Posso passar para vocês alguns videozinhos? sim, sim. Posso? Deixa eu ler. Espera aí. Eita, Deus meu. Eu já fiz alguma coisa aqui de errado. Mostrar um que Pronto. vocês... Peraí, Acho que você voltou sua voz, não foi? Voltou? Peraí, deixa eu separar aqui alguns videozinhos para mostrar para vocês, porque eu acho que vai ser muito legal. Explica o que é autismo. O outro eu quero mostrar uma crise autística num shopping. Peraí, que tá passando já para mim. Não, peraí. Deixa eu separar logo todos os vídeos aqui, que eu coloquei, mas... Vídeo autismo, crise, shopping. Agora, Para vocês terem deixa uma você terminar dimensão. aí, que porque eu acho que eu estou perguntando mais do que mesmo. Não, pergunte, Dalvinha. Vá perguntando, gente. Não, aquela. É porque eu me preocupo muito, tanto no meu lugar de mediadora, como no meu lugar de instrutora, né? Como conduzir meus alunos, não é? Você, na separação, não, é melhor que ele não fique com o pai por isso, por aquilo. E quando estão casados, como é essa relação? Da minha perspectiva, eu vou contar para vocês o que é que aconteceu aqui em casa. Eu sou uma pessoa muito controladora. Não vou mentir para vocês, não. Então, no início, eu
tomei a frente de todas as terapias do meu filho e isso me custou a sanidade mental, né? Porque chegou num ponto que eu não dava mais conta daquilo tudo. E aí, quase custou o meu casamento também, né? O que é que aconteceu? Aqui em casa, eu dei a louca e disse, ou você chega junto, ou você me dá o divórcio, né? Porque eu não estou cansada de levar o menino para terapia, enfim. Mas, de qualquer forma, inicialmente foi uma posição sua, né? Inicialmente foi uma posição minha. E ele não acompanhou. Não acompanhou. E hoje eu até sei que até pelas próprias dificuldades dele. Mas a partir do momento que eu disse eu não quero mais estar casada, ou eu quero bônus, se eu tenho o ônus, eu quero bônus, né? Se eu tenho o ônus e levar o menino para terapia, saber tudo o que está acontecendo, eu quero bônus de ser uma mulher solteira. E ele virou para mim e fez, não, eu vou participar. É verdade que esse participar também requer de mim vai sair o menino vestido igual Agostinho Carrara para terapia, né? Vai sair com a roupa que o pai colocar, né? Vai sair do jeito que puder, e a gente precisa delegar isso também. É uma construção do feminino, mas que precisa acontecer. E hoje eu vejo alguns pais participando mais. No grupo a gente tem até alguns, mas são exceção. A gente tem aí várias camadas estruturais da sociedade para derrubar, né? O machismo, a gente tem o capacitismo, que é a questão em relação às pessoas com deficiência, né? O próprio preconceito em relação às pessoas com deficiência, e às vezes em alguns núcleos familiares o racismo. Por que eu digo isso? Porque, para você ter uma ideia, uma pesquisa do ano passado mostrou que as crianças negras americanas elas levam 6 vezes mais tempo para chegar ao diagnóstico. E elas têm quase 60% menos de terapias do que as crianças brancas. Isso, obviamente, se acontece lá, aqui também acontece, né? E é exatamente igual. Exatamente igual. São pais que, na maioria das vezes, eles deslegitimam a mulher quando ela busca uma resposta, porque para eles o filho, principalmente se for homem, né, não tem nenhum defeito, né, frescura, tá mimando, né, tem uma série de coisas para ele vencer. E quando vem o diagnóstico, para a mulher às vezes é muito difícil receber esse diagnóstico, mas a mulher tende a uma posição natural de luta, de ir, de buscar, né, mesmo sofrendo, mesmo muitas vezes em depressão. Mães de crianças com deficiência, na verdade, mães de crianças autistas, segundo a Universidade de Wisconsin, tem um cortisol igual, que é o hormônio do estresse, igual ao de um soldado de um fronte, um soldado do Afeganistão, no Afeganistão. É o mesmo nível de estresse, né? Mães... Hoje, inclusive, a gente perdeu mais uma mãe autista que se suicidou. Hoje. Antes de eu entrar na live, eu faço parte... Eu esqueci até de falar disso. Eu sou embaixadora do Instituto Lagarta Virapupa, que é um instituto em São Paulo. E no grupo a gente estava comentando que a gente perdeu mais uma mãe, né, que se suicidou. Na pandemia já foram 3. Não é simples, não é fácil. E aí, a maioria das mães tem essa posição mais combativa, mas essa mãe mais combativa também é mais cansada. Também é uma mãe mais tendente a se deprimir. É uma mãe que, às vezes, não tem vida social mais. E é raro o pai que chega junto. Muito raro. Mas muito raro mesmo. Mesmo durante a convivência. Mesmo durante a convivência. Mesmo durante a convivência. É um pai que não assume, não aceita que o filho tenha deficiência, não aceita. Se é difícil você se despedir de um filho idealizado, as pessoas até me perguntam muito, né? Como é que eu consegui reverter isso na minha cabeça? Então, a primeira coisa que eu queria saber qual era o nome do meu dragão. Que dragão? Como é o nome desse dragão que eu tenho que enfrentar? Né? O nome do dragão que você tem que enfrentar é autismo. Das duas, uma. Ou você vai tentar matar o dragão, o que é muito difícil, né? Da unha.
Ou você faz como eu fiz, ou como muitas mães fazem. Bota uma cela de arreio no dragão, monta e aí vai. De vez em quando queima uma casa, de vez em quando mata um, pisoteia, mas vai voando ali com o dragão, passeia, porque não tem jeito, você vai conviver com aquilo o resto da vida. Não é fácil, não é. Quantas e quantas vezes eu vi fotos de festinha de filhos de amigas, em que o meu não tinha sido convidado, ou não estava, ou na escola, teve um ano que Nando não quis tirar foto de jeito nenhum. Aí a escola teve que photoshopar ele e colocar na fotinho da turma, né? Várias questões. Mas eu fui procurar terapia, eu fui tentar me reconstruir, tentar entender que não é porque é porque não eu. O que é que eu tenho de especial para não ter um filho com deficiência? O que é que uma outra mãe tem de especial para ter um filho com paralisia cerebral ou Down? Não existe isso, né? Isso é uma invenção social. Então, não é fácil. Não tem nada de fácil, nada. É um dia depois do outro, alguns dias bons, outros dias mais ruins, mas todo dia se erguendo, se desconstruindo, se despedindo desse filho idealizado, né? Quem tem filho achando que vai ser médico, engenheiro, advogado, né? É uma grande ilusão. Se filho normal, né, entre aspas, né, que de perto ninguém é normal, já não é um projeto de vida, filho com deficiência, muito menos. Às vezes eu digo, fala, filho não vem com manual. Eu fiz, filha, o meu veio sem manual e sem embalagem, não tem nem fotinho assim para a gente seguir, para tentar ir montando, não. Bem na tora. Então, da vivência de vocês no dia a dia, o que eu posso dizer é que o estar junto num casamento não vai garantir a participação desse pai, né? E vão existir exceções, óbvio, não estou querendo julgar todos os homens da face da terra, mas na sua grande maioria, e aí eu estou falando de 95% a 99%, né, os pais não vão fazer essa participação não, Dalvinha, nem casado, nem separado. Então, se vocês percebem que ali tem uma criança com deficiência, peçam auxílio. Porque realmente é alguém que vai dar um norte melhor para vocês. Você que convive com um filho, assim, e também com várias outras crianças e várias outras famílias, né? Como é para a criança se sentir assim, sem o pai participar, sem colar com o pai, sem o pai contribuir com as coisas que ele quer fazer. Ele diz, eu vou fazer com meu pai, e o pai não vai fazer. É uma perspectiva diferente, Dalvinha. Até porque como esse vínculo é uma perspectiva diferente, porque geralmente esse vínculo ele não é criado. Então não há essa expectativa. Há sempre a figura da segurança e a figura da segurança da mãe. Entende? Quer dizer, essas crianças não têm também essa relação de apego ao masculino. Não, essas pessoas têm relação... Não, essas pessoas têm relação de apego à segurança. Quem é o adulto mais próximo aqui que vai me garantir a minha rotina de segurança? É minha avó, é minha mãe, é minha tia, então, é minha professora. É alguém que vai garantir segurança a ela. Não permitir, quer dizer, não é não permitir. Não fazer uma guarda compartilhada não é um dano para a criança. Para autista, não. Para autista, não. Para autista, inclusive, dependendo do grau, que não é essa palavra, mas dependendo do nível de suporte, uma guarda compartilhada pode ser bem mais complicado. É óbvio, gente, volto a repetir, que isso não é uma regra. Cada caso que vocês pegarem vai ser um caso específico. Deixa eu compartilhar com vocês alguns videozinhos aqui que eu acho muito legal para vocês entenderem o que é... Não é o desktop 2, não, Fabiane. Não. Desktop 1. E agora, o que foi que eu fiz? Não, deixa eu dar um ESC. Vocês estão vendo aí minha tela? Não. Não? Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Agora vai. Agora vai? Ó, o primeiro vídeo... Estamos vendo sua tela.
Pronto, deixa eu só botar vocês para cá, que meu computador jogou para a outra minha tela. Somos todos diferentes. E isso é maravilhoso. Algumas diferenças são fáceis de se ver. Altura, estilo do cabelo, cor dos olhos e por aí afora. Outras diferenças... Agora tá baixo. As nossas comidas favoritas, medos ou habilidades. Melhorou? Curiosamente, a forma Melhorou. como vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê neste desenho? A maioria das pessoas vê um pássaro. Sem som, não? Tá sem som. Mas está vindo do computador de lá. Fábio, estamos sem som. Espera aí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vê agora, Dalvinha. Diferentes. Como se sente, porque Pronto, todos voltou. E como você se comunica. Por vezes, o cérebro está conectado de uma forma que afeta os sentidos, como entendemos as situações e como interagimos. Isto é designado como autismo. Muitas pessoas têm autismo, por isso é provável que você conheça alguém que seja autista. E por esta razão, será muito útil saber um pouquinho sobre o autismo. As conexões especiais por dentro de um cérebro autista, por vezes, fazem a pessoa ser muito boa em tarefas que nós achamos muito difíceis, como, por exemplo, a matemática, a pintura, a música. Mas também pode acontecer o contrário, e atividades que consideramos muito fáceis são incrivelmente difíceis para aprender, como, por exemplo, fazer amigos. Os sentidos constantemente enviam informações para o cérebro sobre o ambiente que nos rodeia e sobre as outras pessoas. No entanto, enquanto os sentidos da pessoa e o cérebro não comunicarem bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando como essas pessoas veem o mundo. Se imagine descendo a rua. Assim é como um cérebro autista poderá experienciar o mesmo passeio. Assustador. Infelizmente, em muitos dos casos, a pessoa não pode dizer em voz alta o que sente. Portanto, mesmo com aquele caos todo a girar na cabeça deles, eles parecem estar bem exteriormente e impossibilitados em pedir ajuda. Todos desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a sentir mais calmos em situações desconfortáveis. Talvez olhemos para longe, nos coçamos, roemos unhas, ficamos nervosos, mordemos lábios e por aí vai. Igualmente, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que os ajudam a sobreviver com estes momentos intensos. Estes gestos parecem pouco comuns, mas é só a forma própria que eles encontraram para se sentirem calmos. Quando acontece, mostra que eles estão passando por um momento difícil. E a melhor coisa a fazer é não tornar o momento mais difícil ainda nos chateando, ignorando-os ou fazer piada deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler os jogos de um Xbox, não significa que está estragado. As pessoas autistas precisam de amigos que estejam dispostos a dar tempo para os conhecerem. Com boa comunicação e muita paciência, todos ficariam bem melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou estragadas. Elas simplesmente têm uma visão única do mundo. E com um pouquinho de apoio dos seus amigos, talvez se sintam capazes de compartilhar a sua visão. Autismo pode fazer coisas fantásticas acontecerem. Esse vídeo é muito legal, gente. Sim.
Deixa eu parar. Dá tempo de ver os outros dois ou querem ir bater papo? Eu vou... Melhor logo você botar, porque a gente já bate papo. Não é não? O que é que você acha? Eu posso mandar os vídeos, vou mandar aqui no chat, peraí, vou interromper o compartilhamento e vou mandar aqui no chat os outros dois vídeos. Um vídeo... Cadê, Fabiane? Todos os participantes. Um vídeo é esse aqui, tá aí para vocês. É um vídeo de um menino no shopping. É a experiência de uma criança autista no shopping. O que ele sente, como ele vê e como ele percebe o mundo ao redor dele. E o outro, cadê o da Carly? Fala, acho que não, Fabiane. Oh, meu Deus do céu. Da Carly. Peraí, gente, rapidinho. Vou pegar o legendado para vocês não terem problema. Aqui, Carly's Café, legendado em português. Pronto. É um vídeo da canadense que eu contei para vocês, que um dia levantou e escreveu: socorro, tá doendo. E é o vídeo dela numa cafeteria com o pai e com a irmã. E ela tenta pedir ela tenta dizer que ela não quer um chocolate quente, nem um suco de laranja, que ela quer um café. Mas ela não consegue, obviamente, se expressar, e como ela ouve todos os ruídos ao mesmo tempo. Esse é um dos grandes momentos assim, de dificuldade que talvez acho que vocês encontrem nas audiências ou mesmo no atendimento com essas crianças, com essas pessoas. Os inputs cerebrais do autista, eles se dão todos ao mesmo tempo. Né? Não é como a gente que está aqui conversando, está ouvindo a campainha lá longe, o barulho do carro, mas consegue filtrar e dar o foco. Não. Entra tudo ao mesmo tempo. Né? E como a poda neuronal deles não é realizada, as conexões cerebrais se mantêm ao longo do tempo de uma forma muito ativa, entra tudo ao mesmo tempo, processa tudo ao mesmo tempo, e isso bagulha um pouquinho a cabeça, né? Balança um pouco. E aí fica difícil dele dar, às vezes, atenção a você, dele querer responder. É horrível para um lado e bom para outras coisas, né? Muito comum os professores de Nanda dizerem que ele não está olhando para o quadro, não está olhando para o professor, está mexendo o braço, mas aí o professor pergunta sobre o determinado assunto que ele está falando na sala e ele dá conta de responder. Não é regra, mais uma vez, né? Mas acontece. Então, é preciso a gente ter isso em mente, né? Que um autista não é igual ao outro, de que esses barulhos, luzes, né? Num fórum, por exemplo, é um espaço terrível, né? Tudo branco, às vezes, aquele mundo de luz não é um conforto. Ano passado, não, antes da pandemia, eu fiz uma audiência de curatela que o juiz sequer olhou para o menino. Quando olhou com a cara de nojo, porque ele estava babando e brincando com um boneco, né? Ele estava mordendo um boneco. E não era um menino, já era um galalau de 16 anos. E o olhar foi um olhar de desprezo do magistrado. Eu sei que isso não é de todos os magistrados, mas não deveria ser de um magistrado da área de família, né? Esse olhar de pena que a gente, mãe, não quer receber, sabe? Esse olhar de pena não diz nada, gente. Não, só coloca a gente num lugar que a gente tenta fugir ao máximo. Então, trate normal, trate com a maior naturalidade possível. Qual seria o caminho para esse magistrado, caso ele tivesse interesse em ter algum diálogo com esse menino? Ele sequer perguntou à mãe se o menino falava ou não. Bom. Ele mal deu boa tarde a gente, né? Eu acho que tudo bem, é uma pessoa que devia estar de mau humor naquele dia, mas ele poderia perguntar: posso me dirigir diretamente a ele? Ele fala, ele não fala? Porque não falar não é não se comunicar. Muitos autistas não são oralizados, mas se comunicam através de CAA, comunicação alternativa assistida, né? Através de um caderninho com fotos de coisas que ele queira, né? Escola, casa, rua, piscina, né? Sim, não, ou mesmo através de aplicativos de imagem e mensagem.
né? Que rastreia o olhar e que ele consegue verbalizar o que ele quer. Verbalizar entre aspas, né? Comunicar o que ele quer. Como se fosse uma linguagem de Libras, só que é uma linguagem mais visual. Então, acho que o primeiro caminho é perguntar à pessoa que está com criança ou com adolescente se ele é oralizado, se ele é verbal. E se ele não for, se ele se comunica através de comunicação alternativa assistida. Pode ser Libras, pode ser PECs, pode ser algum aplicativo de comunicação também no celular ou no tablet. É muito comum você ver crianças autistas com tablet. Esses tablets não são para deixar a criança mais alienada. São muitas vezes ferramenta de comunicação dele com a família. É muito comum, tem um sistema chamado Livox, né, que ajuda a criança a se comunicar, né? Tenha certeza que a criança autista ela não estaria de boa com a pessoa que ela está ali acompanhada. Ela não iria. Então, é confiável a pessoa que está com ela. Geralmente, ele está seguro com a pessoa que está com ele, né? Se for um verbal que fala demais, vai dizer, esse não é meu pai, esse não é minha mãe, ou ele me bate, ele me faz mal, ele não vai ter filtro social para mentir, né? Se ele não for um verbal, ele vai estar muito agitado. Pode ser que a agitação seja do local que ele esteja e pode ser da pessoa que esteja acompanhando, mas é pouco provável que a pessoa que está acompanhando ele vá tentar acalmar e ele não queira. Se não for uma pessoa de segurança, tenha certeza que ele vai jogar essa pessoa longe, mas ele não vai querer aquele contato. Se for uma pessoa da segurança, ele vai aceitar, vai se acalmar, vai permitir que ela faça qualquer manobra para acalmar ela. Mas, no geral, o autista ele não tem esse filtro social, né? Então, dependendo do nível de suporte, a pessoa que está com ele é a pessoa com quem ele confia mesmo, é o cuidador dele. O Fábio tem passado por mim alguns casos de violência, assim, aliás, específico com autista, violência sexual. E teve um caso, assim, não passou por mim, eu exercendo a advocacia, sim, tomando conhecimento. Digamos, eram primos violentando, entendeu? O menino em casa. Aí foi daí que me veio uma preocupação. Como que a gente vai conduzir esse trabalho? O autista vê a pessoa, quando vê o primo, não vai se sentir bem. Não. E onde está a mãe, o cuidador? Que relação tem esse cuidador com esse primo e esse menino? Há um abandono ou, na realidade, foi uma casualidade? Como é que a gente vê isso? Cada caso é um caso aí, né, Dalvina? A gente não vai ter como analisar tudo. O que eu acho que vocês podem, né? Eu sei que tem muita gente de psicologia aqui, me perdoem se eu estiver sendo direta, mas quem melhor pode dar assessoria a vocês, no caso de pessoas autistas, são terapeutas comportamentais, cognitivo-comportamentais, porque vão conseguir expressar melhor e obter melhor daquela criança as respostas para eventuais tipos assim de agressão, né? É culpa da mãe? Não. A culpa nunca é da mãe, né? A culpa tem que ser da pessoa que comete a agressão, nunca da vítima, muito menos do cuidador. Às vezes a cuidadora não tem com quem deixar, precisou deixar momentaneamente, não necessariamente, casos e casos, volto a repetir, a gente não tem como prever todos os casos possíveis, mas é possível você, às vezes, ver aquela criança autista ou com medo da pessoa que está sendo, né, que está tendo uma relação de violência com ela, ou de agressividade, de extrema agressividade. Aí é complicado mesmo. Mas só um terapeuta comportamental para fazer uma análise melhor, para ajudar você a responder nesse caso. Não digo nem para conversar, porque às vezes essa pessoa não vai conversar. Mas um terapeuta comportamental vai conseguir desenhar para vocês o que ele pode ter observado de questões comportamentais, né? Então, posso falar? Caso, o mediador deve estar sempre acompanhado de uma equipe multidisciplinar? No caso do autista, é recomendável que esteja. É muito recomendável que esteja. Primeiro que autismo, quem dá o diagnóstico é neuropediatra ou neurologista, se for adulto, ou psiquiatra infantil ou psiquiatra
né, de adulto. São as duas áreas médicas de referência para autismo. É muito raro, pode acontecer em pediatras que tenham sensibilidade para fazer esse diagnóstico, mas fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional podem levantar hipótese diagnóstica. Diagnóstico, quem vai dar são médicos e preferencialmente nessas duas especialidades. Pronto, então o atestado deve vir de uma dessas duas, ou do neuro ou do psiquiatra. Pode vir do psicólogo, mas com uma hipótese diagnóstica, como uma suspeita diagnóstica. Ele não pode bater o martelo, porque o diagnóstico é clínico, né? Não é um diagnóstico psicológico, infelizmente. E é recomendável que seja uma equipe multidisciplinar, porque na sua esmagadora maioria, pessoas autistas vão ter demanda. Vou dar um exemplo clássico. Meu marido, ele passou a vida inteira sem terapia nenhuma, né? Quando a gente recebeu o diagnóstico do meu filho, o médico, eu brinquei daquele, né? Pague um, leve dois. O médico apontou para ele como traços leves, mas desde então, nesses 10 anos, ele nunca quis, nem nunca procurou, nem, enfim, nunca teve a curiosidade de ter o laudo dele. Ano passado, ele disse, não, já que todo mundo disse que eu quero que algum médico ateste isso com todas as suas letras. E ele fez uma avaliação com neuropsicóloga primeiro, né? E a neuropsicóloga, com o laudo da neuropsicóloga, uma bateria de exames, Guto chegava aqui exausto mentalmente, dizia, eu estou exausto, não consigo, né, nem falar, porque a neuropsicóloga tirou até a alma de mim. E depois levou esse laudo para um psiquiatra, que a partir desse laudo confirmou o diagnóstico dele, né? Ele agora é um autista laudado, como a gente fala, né? Mas, no geral, é um time multidisciplinar. Neuropsicólogo, psicólogo, TCC, né? Terapeuta comportamental. Tudo. Terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, às vezes fisioterapeuta. Nando já ficou 1 ano e meio precisando de fisioterapia, porque muitos têm hipotonia muscular, e aí precisa, né? Tem uma falta de lateralidade, falta de coordenação motora, e aí precisa também. Mas a tríade básica é psicólogo, fono e TO. Para poder a gente desenvolver algum trabalho que envolva, né? Não é recomendado encarar de frente essa pedreira, não, porque ela é grande. É por isso que eu trouxe você, eu estou aqui querendo aprender mais, eu acho que a gente vai ficar aqui a noite toda, porque ficou muita coisa assim. Muito obrigada por essa leveza, por tanto conhecimento, por tanto aprendizado. Eu aprendi, foi muito. Eu estava de caderninho aqui, ó, caderno e perguntas. Se vocês tiverem alguma situação... Minha pesquisa... E eu senti falta de muitos alunos, mas é porque também são tantas lives. Em outro momento, a gente retoma esse tema e outros, porque é muito importante. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço a presença dos meus alunos e também dos ausentes que se fazem presente na terça-feira, orando pela minha cura, pela minha saúde. Gratidão a Andréa, a Edna, a Zete, a Magda, a todos vocês que têm esse cuidado, essa atenção. Isso chama-se cuidar. Eu, com meus alunos, eu me sinto cuidada. Eu sou abençoada, eu sou uma professora abençoada pelos alunos que eu tenho. Tá, Solange aí? Das alunas, Neuda, que eu estava falando, que é bem antiga. Chegou uma aí, Solange. Eu tenho alunos, Fabiane, que me acompanham desde 2016. Eu não sei por que todo ano estudam comigo. Eu digo, esse pessoal deve perder de ano. Por que será? É Maristela, todo mundo, eu acho que perdem de ano, né? Então, esse mês de maio, eu me afastei de sala de aula para cuidar dos meus exames, mas no mês de junho, eu estarei em sala de aula aos sábados, fazendo revisão do módulo 2, para a gente entrar no módulo 3, porque passei 30 dias distante de vocês. Primeiro, vamos
trazer de volta da onde paramos, repassar, e aí seguimos em frente, tá certo? Sábado, teremos aula às 9 horas da manhã, aberta, uma revisão geral aberta a todos os meus alunos. Gratidão a vocês, a Fábio pela amizade, pelo carinho, pelo cuidado, a todos vocês, a Neuza, a todo mundo assim. Eu só tenho a agradecer, são puras bênçãos. Sintam-se todos abraçados. Uma aula dessa. Assim, também, gente. Eu vou dormir plena, sabe? Sabe, Fábio? Você me deixou plena. E vou lhe dizer uma coisa: antes de eu sentar nessa cadeira para ministrar aula ou MIT, eu vou ali no santo, que você já viu, né? Que santo anda na casa da gente, né? E eu pedi que a minha fala, que a sua fala, disse o seu nome, que a fala de Fabiane Borges seja uma contribuição para aqueles que a vierem ouvi-la. E você viu a contribuição que você fez. Esse é sempre meu pedido ao universo, que a nossa fala, a nossa conversa, a nossa troca seja uma contribuição para aqueles que tiraram esse horário para vir ouvir. Então, eu vou dormir só agradecendo ao universo, agradecendo que você aceitou o convite, esse conhecimento, é só agradecimento, tá certo? Um beijo grande, 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 grande mesmo. Beijo. Um carinho Beijo, para viu, todos gente? vocês.